Nosso programa hoje é sobre um tema delicado, gente, mas que faz parte da realidade de muitas famílias. O impacto do divórcio na vida das crianças e também a questão da alienação parental. Quando o relacionamento dos pais termina, é comum que os filhos fiquem no meio desse processo, né? E às vezes acabam sentindo culpa, sentindo medo, sentindo confusão, né? Ficam confusos. E quando existe a chamada alienação parental, os danos emocionais podem ser ainda maiores. E para entender como proteger o bem-estar das crianças e manter vínculos saudáveis, assim, mesmo depois de uma separação, que eu sei que é difícil, eu converso hoje com o psicólogo Paulo Siqueira, que está aqui com a gente. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma alegria estar aqui. Acho que é um tema muito importante também, né, Paulo? Muito que acontece cada dia mais na nossa sociedade. Exatamente. E, como você falou, né, as crianças acabam sendo as mais afetadas. Sim, vamos falar sobre o sentimento das crianças. O que as crianças costumam sentir quando os pais se separam? Como você falou, é uma mistura. É uma mistura de culpa, uma mistura de tristeza, de medo, de insegurança, porque algo novo está acontecendo numa dinâmica que a criança nasceu e se adaptou a vida inteira. E, de repente, do nada, tudo muda. É uma ruptura, É uma né? ruptura e muitas vezes, principalmente quando a criança é pequena, ela não está entendendo muito o que está acontecendo ali. Então, a criança, quando ela é pequenininha, por exemplo, ela vai muitas vezes só reagir, porque ela percebe que algo ali na atmosfera da casa está mudando. E daí cada idade vai reagindo de uma forma, mas não adianta, é afetado, não tem como a criança não ser afetada. É até interessante a gente falar sobre essa questão da idade, né? Será que tem uma idade que impacta menos ou mais uma criança na separação dos pais? Quando é pequenininho não vai lembrar direito, ou quando já viveu um pouco vai sentir mais, ou quando for adolescente ou vai entender melhor, ou vai causar mais trauma. Você acha que existe uma diferença assim de impacto na idade que as crianças sentem com a separação dos pais? Olha, eu já atendi filhos adultos que eu acho que piraram mais com a separação dos pais É mesmo? do que as crianças, porque tem toda uma construção, uma idealização que a gente sempre coloca sobre os nossos pais e que é normal. Sim. Mas cada idade vai ter ali um afetar diferente. Como eu falei, quando a criança ela é pequena, ela mais reage sobre as emoções e os comportamentos que os pais têm do que uma criança que ela já está ali na idade escolar, que ela já entende mais como que é uma socialização, ela já entende mais um pouco do que está acontecendo. O adolescente, né, o mais velho, ele vai já tentar muitas vezes se colocar até no papel do pai, que às vezes não vai estar mais em casa, ou da mãe. Então, cada lugar, cada idade vai ter ali um diferencial. A criança, por exemplo, né, naquela idade que eu estava falando escolar, às vezes ela vai se sentir culpada, então às vezes ela vai tentar fazer com que os pais voltem a se reconciliar. E é engraçado, eu estava pensando esses dias, como os filmes... Não sei se você já viu alguns filmes, principalmente filmes infantis, onde acontece a separação dos pais, as crianças ali elas se colocam como protagonistas de unir os pais de novo. Então já está ali um pouco no imaginário da criança que ela tem uma responsabilidade sobre o afeto do pai. Por isso que é tão importante o diálogo, porque a criança ela precisa entender que ela é filha. E ela faz parte desse contexto como filha. E ela não é casada com os pais dela. E é uma questão de maturidade também, né? As crianças, elas não entendem exatamente também as relações adultas, né? Assim, por que um pai e uma mãe se separaria? Quais são os outros problemas que envolvem aquilo? E depende muito de família para família também, né? Exato. Se foi uma separação tranquila, se foi uma separação dolorosa, que teve brigas. Então, tudo depende de um contexto também, Tudo depende de um contexto, porque para ela, os pais são a família. Então, eles nasceram, né, nesse contexto. Nós, adultos, nós já entendemos como que as nossas relações são criadas, a gente entende como que cresce o amor, como que nasce o amor, o pedido de casamento, o sim no altar, né, ou no cartório, ou foi só juntar, não importa. A gente entende e mesmo a gente entendendo, a gente sofre. Exatamente. Porque as nossas emoções é uma coisa totalmente diferente do nosso racional. Você imagina a criança que ela ainda não tem essa habilidade que nós temos de pensar e refletir sobre os nossos próprios pensamentos. Exato. Então, por isso que esse diálogo, por isso que esse afeto é tão importante. Olha, Paulo, eu tô aqui hoje sozinha, né, gente? Vocês estão vendo que meu amigo Lucas Severino não está aqui conosco, está em Campos do Jordão, mas ele se faz presente. Ele mandou um videozinho e uma pergunta para você. Vamos ver? Oi, Ana, tudo bem? Olha o Eduardo, nosso cinegrafista lá fazendo imagens do drone. Estamos sobrevoando e gravando hoje aqui na Vila Jaguaribe. É o primeiro centro histórico, na verdade, e a primeira vila aqui de Campos do Jordão.
Um lugar lindo que, claro, que a gente vai mostrar para vocês nossa série de reportagem Campos Fora do Óbvio. Mas eu tenho uma perguntinha também para a gente refletir junto aí com o Paulo. O papel dos avós nessa questão do divórcio. Como é importante os avós estarem alinhados aos pais também e conversarem como que vai ser esse processo. Um beijo para vocês. Um beijo, meu amigo. Obrigada, viu, por ter participado. Eu achei muito legal a pergunta dele, porque os avós realmente também têm um papel muito importante nesse momento, né? Perfeito. Antes de tudo, um abração, Lucas. Obrigado pela pergunta também, porque essa pergunta eu acho que ela é tão essencial, porque os avós, eles podem tanto serem parceiros ou ainda dificultar um pouquinho mais esse processo. Os avós, eles precisam também entender que o papel deles é de avós, são de avós. Sim. Aonde é ali cuidar, amparar, ser um apoio afetivo, emocional. Muitas vezes, dependendo da situação que o divórcio está acontecendo em casa, a casa dos avós vai ser um refúgio para as crianças. Exato. Vai ser um momento, às vezes, onde os pais vão precisar ter aquela conversa, reajustar algumas coisas. Então, a casa dos avós é aquele lugar para as crianças se sentirem protegidas no momento que está tão conturbado ali fora. Agora, se a gente pega alguns avós pode começar deles o que a gente falou ali da própria alienação. Sim. Às vezes tem aquela nora que não se dá muito bem com a sogra, exato, daí já fica cutucando, sua mãe é assim mesmo. Isso é terrível. É claro que sua mãe ia fazer isso, sua mãe desde que era jovem já fazia isso. Então, imagina, você está falando da mãe, você está falando daquela pessoa que é tão especial para a criança. Então, os avós, eles têm uma participação muito importante, que pode ser uma importância positiva ou extremamente negativa. Exatamente. Não, eu já tô adorando o nosso papo de hoje. Mandem perguntinhas, participem, que eu tô esperando a companhia de vocês, tá bom? No próximo bloco tem fofoca, tem doutor Otávio Fonseca, a gente já volta com esse assunto. Não sai daí não, é rapidinho. 100% todo mundo concorda que sim, gente, pode afetar a saúde mental dos filhos. Eu já imaginava, até por essa resposta, né, Paulo? Exato. E ó, além de continuar votando na enquete, você manda aqui a sua pergunta, o seu depoimento, o caso da sua família, como é que foi aí, se você já passou por isso, manda aqui pra gente, manda o seu comentário, a sua história, uma fotinho, uma pergunta pro Paulo e tem também pergunta do Açaí Colinas pra ele. Vamos dar uma olhada. Olha que momento bonito em família aqui no Açaí Colinas. O Henrico e a Fabiana fazendo suas compras. São importantes esses momentos em família, né? Ah, sim, ele gosta bastante. E como que é a relação sua com os seus pais? Também era dessa presença? Também. E eu adorava sair com eles e fazer compras, coisas simples, né? Que hoje em dia é tão difícil conseguir fazer, né? Que legal, o Henrique e a Fabiana é exemplo de família feliz, unida, mas infelizmente a gente sabe que no Brasil a realidade é muito diferente das crianças. Por exemplo, uma criança que cresce com os pais divorciados, qual que é a implicação psicológica que ela pode ter ao longo da vida? Interessante. Essa criança, ela tem um desenvolvimento diferente com pais separados? Depende de como acontece a separação. Se existe uma separação com a alienação, onde a criança vê a discussão, a criança ela vai crescer com com a autoestima muito baixa. Ela vai entender que o amor ele pode ser condicional, que ele pode ser manipulado. Ela pode sempre ter aquele medo de perder, de qualquer momento ela vai estar sozinha, onde a própria individualidade dela é muito difícil de ser trabalhada. Agora, quando existe uma conversa, quando os pais estão sobre o mesmo ritmo, sobre o mesmo falar, muda totalmente o cenário. Muitas vezes uma criança que ela vive numa família onde existe a relação, o casamento, mas o casamento está aos frangalhos, onde existe discussão, onde o pai maltrata a mãe e a mãe só briga com o pai, é muito mais prejudicial para a criança ela viver num lar onde existe esse descontrole do que uma criança que tem os pais divorciados, mas que souberam trabalhar esse processo. Perfeito. Doutor, qual que é a melhor forma dos pais explicarem para os filhos que estão se separando? Porque assim, tem pai que quer evitar falar, daí inventa uma desculpa, o papai foi trabalhar, foi viajar, não quer falar que saiu de casa. Não tem isso que é pior, também não jogar a verdade. Daí tem pais que resolvem conversar de maneira franca com seus filhos, né? Claro, independente da idade que eles tenham. Qual que é a melhor forma de falar para uma criança que vai haver essa separação dos pais, né? Não da relação pai e filho, sem causar tanto sofrimento? Acho que a primeira regrinha de ouro que eu acho que nós podemos trazer para os casais, que quando um comunica ao outro que quer o divórcio ou se decidem, é preciso, antes de tudo, os dois estarem muito claros do que eles querem. Então, conversem bem entre si.
entendam da melhor forma, seja com diálogo entre vocês dois, seja buscando ajuda, uma terapia de casal, para vocês entenderem, é isso que a gente quer. Porque é muito ruim para a criança e acontece muito quando os pais ficam naquele vai e volta, porque tem uma questão ali do relacionamento. Então, antes de tudo, entendam, é isso mesmo que a gente quer? Decidiram que é isso que a gente quer, então comunique às crianças, porque as crianças elas não entendem muitas vezes, mas elas percebem que há algo no ar, dependendo da idade. Decidiu o que quer, então conversem como que vocês irão transmitir isso para a criança. Olha, papai e mamãe, a partir de agora, vão morar em casas diferentes, mas o amor por vocês continua o mesmo. Papai e mamãe sempre vão estar juntos, nós sempre vamos ser família, mas de uma forma diferente. E ali dentro da dinâmica, explicando de uma forma pedagógica, onde a criança consiga entender. E é horrível mentir para a criança, porque a criança, ela percebe tudo, gente. É o que você falou. Ele já percebeu alguma coisa no ar, então quando mente é até pior, você parece que afasta a sua relação também. Exato. De filho com seu pai ou com sua mãe que está te dizendo aquilo, né? Ele percebe que está sendo enganado de alguma forma. E o que você está ensinando para o teu filho diante dessa crise, diante da verdade, às vezes os pais pedem tanto para a criança sinceridade, de contar a verdade, aí quando chega na vez dos pais, eles começam a manipular a situação, a criança aprende, a criança é uma esponja. Exatamente. Quando que se faz necessária a terapia, Paulo? Assim, porque às vezes a criança lidou muito bem com isso, os pais são saudáveis ou não. Quando que a gente entende que esses divórcios estão causando realmente sofrimento nas crianças e é necessária a terapia? Os pais precisam estar atentos, a escola também precisa estar atenta, quando aquele comportamento ele começa a se tornar muito contínuo. A criança começa a se isolar, a criança começa a estar totalmente irritada com qualquer coisa, ela começa a se ser agressiva, seja com o irmãozinho, seja na própria escola. Às vezes a criança muito pequena ainda que não consegue falar, ela começa a morder porque ela não tem ainda, né, a fala, então ela precisa expressar de alguma forma. Sim. A criança está muito chorona, a criança ela começa a regredir os teus comportamentos, então a criança começa a fazer xixi na cama, a criança começa a chupar o dedo e não está para a idade dela, ou seja, é uma forma da criança pedir socorro. E a terapia, ela vai entrar quando os pais percebem que algo estranho está acontecendo. Alguns pais falam, Paulo, mas eu não sei se eu entro com terapia, se eu não entro com terapia. Eu falei, faz uma consulta com o psicólogo. Sempre bom também, né? Exato. A terapia não vai fazer mal nenhum. Ao contrário, ela vai auxiliar mais a criança ainda. A gente precisa entender que a criança, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, ela não vai ter as ferramentas adequadas para lidar com isso sozinha. Tá certo. É um luto. É um luto, exatamente. Você tem que passar por essa fase como se fosse um luto, uma perda mesmo. É uma perda. Vamos ver o resultado final da nossa enquete. Será que mudou alguma coisa? Eu quero saber. Você acredita que o divórcio pode afetar a saúde mental dos filhos? Hashtag sim. Olha lá, mudou um pouco. Mudou um interessante. 86,7 diz que sim, 13,3 diz que não. A gente quer entender até por que você acredita que uma separação não impacta na saúde mental dos seus filhos. Mande seu comentário aqui pra gente, tá bom? Não esquece da hashtag falando nisso, neste número aqui, ó, 997167989, para você concorrer a esses 2 ingressos do cinema que a gente sorteia no próximo bloco, tá bom? Manda seu comentário, sua dúvida, sua perguntinha, conta a sua história pra gente, tá bom? E tem perguntinha pro Paulo, direto do Açaí Colinas, vamos ver. Está muito em alta recentemente a separação do Zé Felipe com a Virgínia e que a guarda dos 3 filhos ficou compartilhada, ou seja, até mesmo nas viagens os filhos ficam uma hora com o Zé Felipe, outra hora com a Virgínia. Tô aqui no Açaí Colinas conversando com a Rosa, falando sobre essa questão do divórcio e da guarda compartilhada. Rosa, você acha que essa distância entre os pais e o filho ficar transitando de um lado para o outro é saudável para a criança? Dependendo, não. Por quê? Eu acho que a criança tem que ter o pai e a mãe próximo, né? Mas se não tem como ficar junto, então nas férias ainda tudo bem, mas eu acho que a criança ficar vai e volta não é muito saudável para uma criança, não. Legal. No estúdio a gente está conversando um pouco sobre isso. Eu queria entender quais são as decorrências psicológicas, por exemplo, e quais as dicas para os pais que divorciam e não querem que isso impacte psicologicamente nas crianças. Legal essa pergunta sobre a guarda, né? Assim, se ela deve ser compartilhada, também depende, claro, se os pais moram na mesma cidade, qual é a rotina dessa família, né? Assim, se vê de 15 em 15 dias, pega final de semana sim, final de semana não. É guarda compartilhada, qual que é o melhor para os filhos, Paulo? O melhor é o que funciona. A gente jogar uma regra aqui para um Brasil, para uma realidade de tão diversificada, é tão difícil, até porque cada família tem uma dinâmica diferente. Sim. A melhor guarda é aquela onde nenhum deles é ausente, onde existe presença, onde não só a mãe
abrace os filhos e assuma tudo sozinha. Que é o que acontece na maioria dos casos. Infelizmente, né? o que acontece na maioria dos casos, mas onde os dois têm a responsabilidade. E não só na questão afetiva, que é uma das mais importantes, mas também financeira. Sim. O quanto eu escuto, às vezes, no consultório, atendo, né, mulheres que já se divorciaram e, às vezes, o pai briga para diminuir a pensão de R$400, de R$200 e acha que está dando muito. E acha que é muito ainda. Exato. Então, a melhor guarda é aquela onde o afeto existe, onde a cumplicidade dos pais existem em função dos filhos e não de si próprios. Essa é a melhor guarda. Perfeito. Vamos falar de alienação parental? O que é exatamente a alienação parental, Paulo? Alienação parental a gente pode definir como um abuso psicológico em cima da criança. É a melhor definição. E é crime. Tá. A gente sabe que não se pode, juridicamente falando. Então, a criança ela é colocada ali como uma pessoa que tem que escolher um lado. E um dos lados ficam ali tentando, literalmente, alienar, mostrar, olha, o seu pai não presta, Nossa, seu pai é assim, seu pai não vai vir mesmo, seu pai sempre fala que vai vir final de semana e nunca vem, e sua mãe já está com outro, foi por causa da sua mãe que a gente se separou. Então você vai jogando para a criança a moral dos pais. E a mágoa que a própria mãe ou o pai que passou por alguma situação, você sobrecarrega aquilo nos seus filhos. Exato. Né? Você está com alguma questão com aquele cara ou com aquela mulher e você joga para os filhos a responsabilidade daquela mágoa que você passou, não é? A gente precisa entender, os casais precisam entender que os seus filhos, eles não são extensão do seu casamento. O seu casamento, o seu sim, você deu para o seu esposo ou para sua esposa. Os seus filhos são frutos, mas eles não são responsabilidade, eles não têm que escolher lado algum. Então, faça terapia, entenda a sua dor, não joga dor para o teu filho, para que ele escolha. Isso é dor demais para uma criança. A criança ela não tem e nem deve ter base para isso. Quais as consequências de uma alienação parental, assim, para a vida adulta, né, dessas crianças? Você imagina uma criança onde ela foi o tempo todo colocada como ter que escolher. Duas pessoas do qual ela ama e uma se colocando contra a outra e você ter que escolher. O amor ele começa a virar condição. O amor ele começa a se tornar uma emoção do qual você tem que ser algo ou tem que fazer algo. O amor perde o genuíno, a essência do amor. Então, é uma das principais questões, como eu falei, da autoestima. A criança ela começa a ter medo de ser amada, a criança começa a ter um apego evitativo ou um apego ansioso, a criança começa a desacreditar nos relacionamentos. Exato. Porque a questão não está na separação. Porque o amor, muitas vezes, e é o ideal, quando se há uma separação, um divórcio, o amor continuar, mas um amor que se transformou numa amizade, num amor de irmãos, num amor de companheiros como pais, não como cônjuges mais, mas como pessoas que ali têm um propósito, que criaram uma família, de um casamento que deu certo, não é porque acabou que deu errado. Então, quando você começa a ressignificar tudo isso, a alienação parental ela não tem espaço e a criança ela vai se desenvolver de uma forma saudável. Exato. Então, pense assim, o que eu estou deixando para os meus filhos? Essa é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos. E muitas vezes o adulto ele está cometendo aí a alienação parental e nem se dá conta, né? Nem se dá conta. Ele não sabe que é exatamente dói. um crime, o quanto mal ele está fazendo para essa criança, né? Exato, por isso que a terapia é muito importante nesse momento. Para o casal, quando se há separação, é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. O cérebro entende como se fosse um luto mesmo, a pessoa morreu. E quando você não sabe aonde e como trabalhar essa dor que você precisa passar, você vai jogar para a pessoa mais inocente que tem, que é o seu filho. Inclusive, essa conversa serve aí de alerta para vocês, que eu não sei como está a situação aí na família de vocês, se é algum casal que vocês conhecem, enfim. Então, se atentem a isso na saúde das crianças, tá bom? No próximo bloco, a gente volta com a participação de vocês. Agora, a gente volta para o nosso assunto de hoje. Quero mostrar a participação de vocês pelo WhatsApp. O Renato Júnior, que está sempre aqui com a gente, de Taubaté, mandou: boa tarde, Ana. Hashtag sim, ele acha, viu? Ele concorda que impacta na saúde mental, sim. Doutora, em uma separação, a criança pode escolher com quem ela quer ficar?
Porque quem que define isso, né? Um juiz, é a condição do pai e da mãe. A criança tem esse direito, a depender da idade que ela tenha, se ela quer, quero ficar com meu pai ou com a minha mãe, tem? É quando a gente, acho que entrar nesse ponto, talvez eu fale alguma coisa errada, porque é uma coisa muito jurídica, porque eu acredito que seja o juiz que vá decidir. Sim. Mas a gente tem que se perguntar, né? Por que a criança tem que escolher? Até assim, olhando de uma questão emocional, psicológica, a criança, dependendo da idade, ela tem maturidade suficiente para entender aonde que ela pode, a quem ela pode escolher, dependendo da dinâmica. Às vezes é aquele pai que às vezes pega pouco tempo no final de semana, fica com as partes mais legais. Pela imaturidade da criança, é claro que ela vai escolher pelo pai, do que é divertido, né? Que é divertido, do que a mãe que pega no pé, enfim. E não deveria ter que escolher, né? Deveria ter os dois presentes com esse cuidado e dando amor para essa criança, né, minha gente? Vamos mostrar mais uma participação de vocês? A Conceição Freire mandou #sim, #falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos do cinema que a gente vai sortear daqui a pouco. Com certeza afeta sim as crianças, principalmente porque são apegadas aos pais juntos. Isso é verdade, Conceição, você não está só. Obrigada pela companhia, viu? Paulo, dá pra gente reprogramar as feridas, né, da infância na vida adulta? Dá pra gente ressignificar. Aquela dor que existe, o que a gente vivenciou, elas são marcas que nunca mais vão sair, mas são marcas da nossa história. Sim. Então a gente precisa muitas vezes entender como aquela emoção chega hoje pra gente enquanto adulto. Eu tenho certeza que vários hoje que já são adultos já passaram por histórias onde o pai se divorciou, a mãe se divorciou, ou que viveu um casamento ali conturbado e você como filho vivenciou tudo isso. Sim. Então são marcas que não dá para apagar, não tem como a gente esquecer e a gente nem deve esquecer, porque é o que fez a gente ser quem nós somos hoje. Exato. Mas ressignificar, entender se aquela emoção muitas vezes ela vem disruptiva, se ela vem totalmente atrapalhada para a gente pode tentar olhar e ressignificar a nossa história, procurar entender. Não é colocar vilão na história, o pai ou a mãe como vilão, não é essa função da psicologia, né, de colocar os pais como culpados de tudo, mas é entender o porquê das coisas. Esse ressignificar é muito poderoso. Entender sobre uma outra perspectiva, mais madura, acolher a criança que naquele momento às vezes não foi acolhida. Hoje, como adulto, você tem ferramentas para acolher essa criança, Sim. que lá muitas vezes não foi acolhida, porque viveu tanta coisa, estava acontecendo tanta coisa ali, ela foi esquecida. Mas hoje você tem esse poder de acolher essa criança que está aí dentro de você, muitas vezes gritando por aquela dor que não foi cuidada. E muitas vezes na fase adulta realmente a gente cura de coisas e trata coisas que a gente viveu lá na infância, que é o reflexo dos nossos comportamentos da vida adulta. A Vicky manda pra gente um beijo, Vicky. Obrigada pela companhia. Boa tarde, estou de olho no programa. #sim. Não sei se o divórcio ou as brigas afetam mais, porque isso é um olhar interessante. Às vezes a gente não quer que os nossos pais se divorciem de jeito nenhum, porque é uma ruptura e tudo mais. Mas às vezes os pais que não se divorciaram, eles têm uma relação de brigas dentro de casa. E isso também causa um problema de relacionamento no futuro, traumas nessa criança. Ou seja, qual que é a melhor situação, né, ali? Os pais realmente terem se separado antes para poderem ter sido desenvolvido com mais amor e não ver os pais brigando, porque você acaba brigando quando for adulta. Exato. Porque teve esse reflexo, né? O divórcio e a separação, quando tem amor e respeito, ela afeta, ela vai doer, vai ser difícil, mas também vai ali gerar instrumentos de cura para a criança e para o casal também. Sim. Agora, um casamento onde não há respeito, onde há briga e a criança fica vendo aquilo e se tornando referência para ela, é muito mais prejudicial. Não dá nem para se comparar o quanto isso é prejudicial. Exatamente. Olha só, a Simone mandou pra gente, vamos colocar mais algumas participações aí só pra gente mostrar? #sim, sou Simone de Jacareí. Em relação ao divórcio, afeta sim, porque a maioria das crianças não querem ver seus pais separados. Deve ser muito ruim sim pros filhos. Enquanto já grandes, pode ser que entendam, né, que acabou o casamento. Exatamente, Simone. A gente vai ficando adulto, vai entendendo melhor isso. Um beijo pra você, obrigada pela sua participação. Vamos ver mais uma? A psicóloga Fabiana, olha lá, ótima tarde a todos. Acredito que o mais difícil para os filhos com relação à separação é principalmente quando os pais não conseguem se entender. Quando existem as brigas e os filhos ficam divididos entre eles. Realmente, a gente está falando isso aqui no programa, quanto isso afeta e impacta a saúde das crianças. E você usou a hashtag falando nisso, daqui a pouquinho eu vou sortear, tá? A Marilena mandou hashtag falando nisso, também está participando do nosso sorteio. Em uma separação devemos mostrar amor, estar presente na vida do filho e ser amigo do filho, ambos lados. Exatamente isso. Marilena, obrigada pela sua participação e pelo seu olhar, tá bom? A última, Dione Bueno. Foi minha professora. Ah, jura? Que legal. Excelente entrevista com esse competente profissional.
legal, ele é maravilhoso. Foi meu amado aluno. Que legal, Sim, Dione. A gente ficou feliz com a sua participação. Paulo, quero agradecer demais a sua participação. Foi muito legal ouvir você falar, viu? Uma aula. Fico feliz, obrigado. Coração. Ó, gente, obrigada por todo mundo que participou. Vamos ver quem foi o grande sortudo de hoje que ganhou os 2 ingressos do cinema. Vamos lá, rufem os tambores, vamos ver quem ganhou, que vai levar alguém para o cinema, um pai e uma mãe. Helenilda Pereira! Obrigada, Helenilda. Obrigada pela sua participação, obrigada a todo mundo que participou, obrigada pela companhia que vocês me fizeram, tá? Amanhã a gente vai falar com a doutora Regiane Carvalho sobre rejuvenescimento facial, um tema super legal, e eu também conto com a companhia de vocês, viu? Uma boa tarde, obrigada, até amanhã.